Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui hoje para falar um assunto que eu acho muito importante, né? Que eu já comentei um pouquinho naquele vídeo da dança, o último, que eu falei sobre que eu dançava e dava uma dor na minha perna. Então eu resolvi falar sobre o assunto que as pessoas que estão passando pelo processo do luto, que elas devem procurar um médico para se cuidarem. Por que isso? Porque quando a pessoa está passando pelo processo do luto, né, a gente fica naquela tristeza profunda, naquela aflição, naquele desespero, né? E depois também quando passa um pouco desses sentimentos, a gente também não pensa na gente. A gente se esquece, a gente não vai atrás de se cuidar, né? A gente se deixa de lado e não deve se fazer isso, né? Eu estou fazendo esse vídeo como um alerta, né, para as pessoas que estão passando pelo processo do luto e para as pessoas também que estão próximos a essas pessoas que estão passando pelo processo do luto, para elas ajudarem, incentivá-la, levar, se não puder ir sozinha, nos médicos que ela estava acostumada a ir antes de ocorrer o fato, né? Da pessoa que ela ama fazer a passagem. É isso. Então, gente, é assim. Eu vou dar o meu testemunho aqui, né? Não é muito bonito de se falar, mas eu vou dar o meu testemunho porque eu senti no meu coração para falar para essas pessoas que estão passando pelo processo do luto e as pessoas que estão próximas para ajudar as pessoas que estão passando pelo processo do luto para ir nas consultas médicas que elas estavam indo antes. Tá repetitivo, mas vamos lá. Então, a minha história é assim, gente. Quando o Eduardo estava aqui ainda comigo, eu estava com uma bursite no braço, né? Eu fiquei com uma bursite que eu não podia, acordei assim no outro dia sem movimentar o braço. Daí, ele estava me levando na fisioterapia. Daí ele fez a passagem, não voltei a fazer de novo fisioterapia. Daí o que eu quero falar é que eu aprendi a conviver com essa bursite, não sei se está certo, se está errado, mas a minha experiência é essa. É assim, eu aprendi que eu faço na minha casa, o serviço de casa, o que dá, como dá e o que é urgente, né? Aquele negócio de deixar a casa brilhando, limpíssima, não mais. Então eu faço o que dá para conservar a minha casa diariamente organizada. É isso. Daí eu percebi com isso que eu não exagero nos esforços físicos do braço e a minha bursite não volta mais, né, daquele jeito. É isso. E também, antes do Eduardo fazer a passagem, ele tinha ido comigo no dentista. E assim eu estava aqui do meu lado esquerdo, o penúltimo dente, estava com uma infiltração na época. E eu fui no dentista, o dentista falou para mim, olha, Cristina, as opções são essas. O valor que eu cobro para recuperar o seu dente é de R$ 4.000, mas não garanto que ele vai ficar bom, ele pode cair assim mesmo. Ou você arranca o dente, ou você deixa ele cair naturalmente. Daí eu pensei comigo, eu não vou pagar R$ 4.000 para depois o dente cair, pode ser que ele caia. Então eu resolvi deixar o dente cair naturalmente, mas não deveria. Porque o que aconteceu? Daí, né, o Eduardo fez a passagem, daí eu fiquei 3 anos, né, comendo, daí alimento embaixo do dente, que ele tava com infiltração, daí toda vez que eu comia, eu tinha que na hora escovar o dente e passar fio dental, porque aquilo lá me incomodava. Daí, vou falar do dente, o que aconteceu? Eu tomando café aqui na minha casa de manhã, comendo torrada, fez um cleque. Daí eu fui ver, caiu o meu dente, né? Caiu o dente não, era uma coroa, né? Caiu a coroa com 3 pininhos, né? Daí nunca caiu dente nenhum meu. Já fiquei assustada. Daí ficar com, apesar de ser aqui atrás, não aparecer, eu tô com um buraco aqui no dente,
a gente se sente incomodada, né? A gente vai comer e não tem aquele dente para ajudar para comer. Então, uma situação não muito agradável, né? Então, gente, eu tô assim. Desculpa, coçou meu nariz. Então, eu tô assim, em relação ao dente. Preciso fazer limpeza no dente, já fui fazer uma. Daí ela falou assim, Cristina, eu vou tirar só o excesso, né, do seu dente, da limpeza. Eu faço uma limpeza tirando o excesso e você tem que ir atrás da cirurgia para tirar o resto do dente da raiz, para depois você voltar aqui, para depois eu voltar a fazer a limpeza corretamente, né? Então é isso. E em relação à minha dor na perna, né, fazia 2 anos que quando o Eduardo estava aqui comigo, a gente ia todo ano na endócrino, né? E daí começou a doer a minha perna quando eu dançava, a consulta da endócrino ia demorar um pouco, né? Daí eu fui no médico especialista que é ortopedista. Daí eu fui na ortopedista, né? Ela tirou raio-x na hora, né? Como eu já falei no outro vídeo, graças a Deus não deu nada. Daí ela me deu uma ressonância magnética para mim fazer. Daí também eu lembrei que a minha sogra me orientou que um médico falou para ela que a pessoa que faz 45 anos é melhor fazer aquele exame de dissometria óssea para ver como tá o osso do corpo, né? Para mais tarde não dar deixa eu ver como que é o nome, osteoporose, né? Que a pessoa quando fica com mais idade fica com isso, fica com o osso fraco, né? Tem fratura facilmente. Então eu pedi esse exame de dissometria óssea para ver isso. Também fazia 2 anos que eu não fazia exame de sangue, ela falou, vamos fazer, né? Ela deu vários exames de sangue, deu exame de sangue para ver vitamina B12, para ver cálcio, para ver magnésio, para ver potássio, para ver sódio, para ver triglicérides, acho que é isso, para ver glicose, deu um monte de exame para mim fazer, né? Fiz os exames. Daí eu tinha a ortopedista para voltar e tinha também a endócrino, que era depois, a consulta era depois, na próxima semana da ortopedista. Então eu fui na ortopedista, a ortopedista falou assim, olha, a sua perna se tá com uma inflamação grave, grave não, gente, uma inflamação grande na perna, né? Não grave, inflamação grande, vamos falar assim. Daí ela deu um anti-inflamatório para mim tomar. Só que não adiantou, né? Eu tomei, depois ela me deu um outro. Ela falou, você não quer tomar injeção, que é mais rápido, né, Sara? E eu, boba, não quis a injeção. Daí, eu finalmente tomei 2 anti-inflamatórios via oral e agora eu vou retornar para pedir a injeção, para ver se melhora a minha perna. Porque, gente, não é só quando eu tava dançando que doía a perna, não. Uma vez eu fui no shopping Dom Pedro, que é grande, né, com meu filho, e eu andei meia hora e minha perna começou a doer, né? Então eu vi que não é só dançando, não. Então ela falou, porque eu tô com uma inflamação, grande, né? Então eu tenho que cuidar, né? Então vou retornar para pedir a injeção. Daí os exames de sangue, o que ela falou para mim, exames de sangue? Eu tô com sódio um pouquinho alto, pouca coisa. E o que me assustou é que ela falou que eu tô com cálcio muito baixo. Daí ela me receitou vitamina D, para mim, se eu não me engano, eu acho que é assim que se fala, 50 mil, né, de 50 mil, vitamina D3 para tomar a cada 15 dias. E ela deu um suplemento alimentar de magnésio, de cálcio, de vitamina K e vitamina D, para mim tomar 2 cápsulas por dia depois das refeições. Então, gente, depois fui na endócrino, né, com todos esses exames também. A endócrino só me orientou, como o cálcio está muito baixo, ela falou, Cristina, eu não tomaria a vitamina D3 a cada 15 dias, de 50
de 50 mil. Eu receitaria para você uma vez por semana durante um mês. Depois desse um mês, né? Depois é 3 meses que eu tenho que tomar, depois nos outros restantes 2 meses você toma a cada 15 dias, né? E depois daqui, em dezembro, daqui 3 meses, eu tenho que retornar para ver o cálcio do corpo. É isso. E ela deu alguns exames complementares, porque eu sou pré-diabética, né? Ela me segue há bastante tempinho. E ela deu mais exame para ver, né? Apesar que a taxa que a ortopedista deu, tá dando que tá dentro. Daí as duas falaram que eu tô acima do peso, né? Quando o Eduardo fez a passagem, eu emagreci 10 quilos. Depois eu já engordei esses 10 quilos e alguns quilinhos a mais. Então eu tenho que emagrecer. Quando sarar, quando ser curada essa inflamação na minha perna, eu tenho que fazer um exercício físico, porque eu sou sedentária. Para falar a verdade, eu não gosto. Eu gosto de dançar só e gosto de água, né? Natação. Mas vamos ver o que ela vai me recomendar, eu vou ter que fazer, por causa da minha saúde. Então, gente, e a dissometria óssea. Deu ostopenia, que eu estou com ostopenia. O que é isso que me explicaram? Ostopenia é uma situação antes da osteoporose, né? Aquela doença que a pessoa, não é doença, que é aquela doença que a pessoa fica com o osso fraco quando fica mais velho. Então tem que cuidar é um estágio antes. Eu tenho que eu tenho que me cuidar da osteopenia para não ficar com a osteoporose. Ou palavrinha difícil, acho que é isso, não foi, me perdoa. Então é isso, gente. Então hoje eu tô assim, resumindo, tendo que fazer a limpeza no dente, fazia 3 anos que eu não ia, olha só, coisa feia de falar, mas é preciso dar meu testemunho. Deixei de ir na médica 2 anos, né? E daí tô com falta de cálcio, mas essa falta de cálcio, né? Tô fazendo um tratamento na perna, né? Pra sair essa inflamação, para depois poder fazer exercício físico, para não ser sedentário. O que eu quero falar é que, com tudo isso, né? O que eu quero falar que a gente que está passando pelo processo do luto, né? A gente se esquece da gente, é natural, gente. Não tem como. Então a gente se esquece. Então eu tô fazendo esse vídeo para as pessoas não se esquecerem dela, né? Porque o Eduardo, meu marido, né? Meu companheiro que eu amava, não quero falar muito, senão eu choro. Ele era um espírito bom e ele já cumpriu a missão dele aqui no plano terrestre, né? E ele tá lá em cima, né? Tá no plano espiritual, ele está bem me aguardando. E a gente que está aqui no plano terrestre, que não acabou a missão da gente ainda, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar, a gente precisa se tratar bem. E como que a gente faz isso? Continuando aí nos médicos que a gente ia antes. Então, se você está passando pelo processo do luto, se cuide, se ame, se trate, né? Graças a Deus, aparentemente, não é nada grave que eu tenho, né? Eu espero em Deus. Mas a gente tem que se cuidar, porque a gente não acabou a missão da gente ainda, e a gente tem que viver com saúde, né? Esse resto de missão que nos resta, viver com saúde, que a gente não sabe quanto tempo que a gente tem ainda, viver com saúde e viver com dignidade. E para isso, a gente tem que ir no dentista, a gente tem que ir nos médicos, né? Para ver como anda a nossa saúde. E além disso, a gente tem que fazer algum exercício físico, a gente tem que se alimentar, se alimentar bem, né? Aliás, eu vou comentar aqui que eu achei muito interessante. Uma vez eu vi uma entrevista da Ana Maria Braga, né?
Daí o médico, ela falou pro médico, pra gente se alimentar bem, como que a gente faz? Ai, eu achei lindo ele falar isso. Ele falou assim, a gente faz a dieta divina. Ela falou, o que que é isso, dieta divina? Dieta divina, a gente come só o que Deus criou, só o que Deus deixou, que é natural pra gente comer. O resto a gente deixa para lá. Então, gente, a gente comer, se alimentar, né, com coisas naturais, a gente não comer alimentos industrializados, alimentos processados, né? A gente comer só coisa natural, a gente beber água, né? Eu me esqueço de beber água, tem que beber água. A gente também fazer exercício físico. Aí eu fui orientada também, ó, esqueci, mas ainda em tempo, aí eu tomar sol às 11 horas, uns 15 minutos todo dia, ou no final da tarde, meia hora. E eu confesso para vocês que eu ficava 5 dias aqui em casa, né, só fazendo exercício, ai, desculpa, gente, só fazendo serviço de casa e não saía lá fora para tomar sol, gente. Então, eu fui orientada para sair 15 minutos às 11 horas para tomar um solzinho sem protetor solar ou à tarde, meia hora, sem protetor solar. É isso. Então, gente, a gente tem que tomar um solzinho, a gente tem que ir lá fora, ter vida social, conversar com as pessoas, né, ter amigos, sair, né, se divertir. A gente tem que. E eu tô gostando, sabe, gente? Falar assim que eu lembrei agora. Eu tô gostando, fico lá fora tomando solzinho. Às vezes passa um vizinho, eu converso, passa outra vizinho, eu converso. Fico olhando a natureza, fico olhando o passarinho. É muito bom, né? Tô indo obrigada lá 15 minutos, meia hora, mas tô gostando. É isso. A gente precisa tomar sol. Então, gente, tomar sol precisa, se alimentar com coisas boas, natural precisa, fazer exercício físico precisa, um que você goste, um que você se identifique, ter vida social a gente precisa, né? Para o nosso equilíbrio emocional, né? E do corpo. É isso que eu vim dar o recado. E que fica aqui o alerta repetindo o que eu sei para as pessoas que estão passando pelo processo de luto, se ame, se cuide, se trate, porque nossa missão não acabou. É isso. E as pessoas também que estão ao lado dessas pessoas que estão passando pelo processo do luto, ajude essas pessoas, incentive. Se ela não conseguir sozinha, leve ela no médico. É isso. Eu tô dando esse alerta porque é uma pessoa que demorou para ir, né? E eu não quero que aconteça isso com as outras pessoas, né? Que leve esse susto que eu tô levando. Mas que graças a Deus tem jeito de ser arrumado. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Obrigado pela escuta. Obrigada pelo tempo de vocês, que é precioso. Espero vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Fico por aqui. Beijos. Fiquem com Deus.